ouvintes do NAI. Hoje, para o nosso workshop de assistência à saúde do idoso, iremos apresentar o podcast Envelhecendo com Saúde. Para isso, eu, Alonso, estudante de medicina da UFPE, terei uma conversa com a também estudante de medicina da UFPE, Aimee de Paula. Bom dia, Aimee. Bom dia, Alonso. Obrigada. É um prazer estar aqui respondendo você. A nossa conversa hoje vai ser sobre os transtornos de humor na população idosa. Para começar essa conversa sobre os transtornos de humor, eu gostaria de perguntar primeiro o que é um transtorno de humor. Então, o transtorno de humor, ele é uma doença e existem 3 tipos que a gente vai abordar hoje, principalmente, que são a depressão, a ansiedade e o transtorno bipolar. E eles são doenças que são caracterizadas justamente por alterações de humor, como tristeza excessiva ou euforia, que é a mania, por um período prolongado e que influencia muito nas atividades da vida diária de uma pessoa, de um idoso. Certo, entendi. Então, existem, você falou, né, os 3 principais tipos de transtorno de humor na população idosa, que são a depressão, a ansiedade e o transtorno bipolar. Existe algum desses 3 que é mais prevalente, que é mais fácil de encontrar, de ter na população idosa? Sim. Em 2021, o último censo do IBGE revelou que no Brasil a mais prevalente é a depressão, com cerca de 13% dos idosos ali entre 60 e 64 anos. Então, sim, é isso. Certo. Então, quer dizer que tendo uma prevalência de 13% da população idosa, isso significa que de 10 idosos aqui do nosso workshop, a gente estima que pelo menos um deles vai ter uma apresentação de um transtorno de humor do tipo depressão. Mas essa depressão, ela aparece como uma depressão aparece em outras faixas etárias ou tem alguma diferença do idoso na apresentação desse quadro de depressão? A depressão em idosos, ela pode se confundir com outras doenças e também ela pode ter a apresentação, não só a depressão, mas também os outros transtornos. A depressão, normalmente, a gente caracteriza ela por sintomas como tristeza profunda, perda de interesse nas atividades do cotidiano, falta de energia, pode ser tanto insônia quanto uma hipersônia, que é dormir demais. E no idoso, ela pode passar despercebida justamente porque ela pode se parecer menos com aquela depressão mais melancólica, caracterizada por tristeza, muito choro, por um período de pelo menos 2 semanas, e ela pode estar mais associada a uma fatigabilidade, uma perda de energia e também uma perda de interesse nas atividades. Também a depressão atípica ela pode estar associada a alterações do apetite, como comer demais, ou do sono, como dormir demais, que é o que menos se espera normalmente dos pacientes com depressão e Outras forma faixas atípica, em outras etárias. faixas etárias, eles têm insônia, por exemplo, sabe? Então, outra coisa importante é você averiguar se não tem outra doença associada, como as demências, que também são muito importantes dos idosos e que podem ali se confundir com o diagnóstico de depressão. Certo, entendi. Então quer dizer que esses quadros podem ser atípicos no idoso. Mas existe algum fator de risco, existe alguma coisa que pode aumentar a chance de uma pessoa idosa apresentar algum desses transtornos de humor, seja a depressão, seja a ansiedade ou o transtorno bipolar? Existem fatores de risco genéticos. O transtorno bipolar está muito associado à hereditariedade, à depressão também, de certa forma. A ansiedade e a depressão, elas também estão muito associadas a gatilhos ambientais e estresse crônico, qualidade de vida. A gente sabe que hoje em dia também questões socioeconômicas também estão ligadas a uma piora dessa qualidade de vida que pode levar aos transtornos de humor. E basicamente são esses. Pode ser tanto outra doença associada, como fatores genéticos do próprio indivíduo que levam, por meio também da influência do ambiente, a desenvolver aquela doença. Então, Aimee, sabendo que são os transtornos de humor,
como a gente faz para ter esse diagnóstico, ou pelo menos para iniciar uma suspeita de que o idoso está passando por um transtorno de humor? O que é que a gente tem que prestar atenção? Eu acho, Arlen, que a principal coisa que chama a atenção num idoso com transtorno de humor é justamente uma mudança no padrão do que ele era antes. Então, se você tem um idoso super ativo, que gostava muito de sair, de conversar, e agora ele se encontra mais recluso, mostra falta de energia, falta de interesse, de prazer nas atividades que ele executava antes, isso já liga um alerta para um possível transtorno de humor, como a depressão. Mas pode acontecer também de uma euforia, né, que é uma alegria imotivada, sem motivo aparente, que lembra pra gente o transtorno bipolar. Pode durar pelo menos 4 dias, pode ou não ser acompanhada de sintomas psicóticos como delírios ou alucinações. Então é importante ficar atento, porque isso também pode se confundir com questões orgânicas, como o delírio no idoso, o idoso acabou de ser internado, ou está com problemas de saúde descompensados, como a diabetes. Isso pode se confundir, sabe? Então é sempre bom procurar realmente um médico que dê o diagnóstico correto para poder ter um tratamento adequado. Então, você falou que, percebida uma alteração no comportamento habitual desse idoso, é importante a gente procurar um profissional. Só que, durante nossas rodas de conversa no NAI, a gente viu que existe uma relutância dos idosos, existe uma resistência tanto para aceitar que algo está diferente e também para procurar ajuda, seja com um médico, psiquiatra ou com psicoterapia. Como você acha que a família, ou os cuidadores, ou os amigos desse idoso podem agir para melhorar a abordagem desse transtorno? Isso é uma questão complicada. A gente discutiu muito com os idosos lá no NAI, não foi? Que existe essa relutância justamente por uma questão geracional. A gente sentiu, né, que a vida deles foi muito complexa, eram dificuldades que a gente hoje não tem, e que por isso muitos deles acreditam que aguentar aquele sofrimento seja uma parte natural do processo de envelhecimento, mas a gente sabe que não é, que é realmente uma doença e que muitas vezes a pessoa não vai sair dali sozinha, entende? Cabe sim à família procurar estimular essa pessoa a procurar ajuda médica, tá ali do lado, levar para consulta. Se existir uma relutância a princípio, tentar insistir, mas não de maneira impositiva, porque a gente tem que lembrar que o idoso ele também tem a autonomia dele, né? E o querer dele, mas justamente com zelo, tentar criar uma rede de apoio, se basear também nas pessoas mais próximas daquele idoso, ou as que ele mais escuta, para mostrar que existe algo diferente, que não é normal estar doente e ele não precisa passar por isso sozinho, entende? Entendo. Então, é muito mais de você não tentar mover uma montanha sozinho, tentar resolver aquele problema sozinho. É você mobilizar uma rede de amigos, de familiares daquele idoso para tentar abordar e para tentar convencer, primeiro, de que aquilo é um problema de saúde, que não é uma condição da idade, não é natural, e que aquilo deve ser tratado, deve se buscar ajuda, mas não de forma individual, sempre no conceito de rede de apoio que a gente tanto trabalhou. Porque é muito difícil para uma pessoa sozinha, mesmo que a pessoa que está tentando ajudar não seja doente, é uma sobrecarga, né, que se chama de sobrecarga do cuidador, porque não é fácil de lidar e muitas vezes precisa de intervenção medicamentosa, sabe? Então, pode perceber que existe uma resistência e quando alguém tenta resolver sozinho, ela acaba se sobrecarregando, sabe? Então, Aimee, quais são as opções de tratamento que a gente tem para os transtornos de humor atualmente nos pacientes idosos? São muitas opções para os três, né, que a gente está abordando: a depressão, a ansiedade, o transtorno bipolar. Na depressão, a gente tem que ter mais cuidado, porque algumas medicações tipicamente usadas e que tem disponível pelo SUS, como os antidepressivos tricíclicos, eles podem trazer um prejuízo grande para os idosos. Inclusive,
declínio cognitivo, né, que é também um diagnóstico diferencial para demência. Às vezes o idoso está tomando um remédio que não devia estar tomando e ele está com declínio cognitivo, muitas vezes por causa do remédio. Também o uso de benzodiazepínicos a longo prazo não é recomendado. Os benzodiazepínicos, né, o famoso Rivotril, eles também são usados para transtornos de ansiedade, principalmente, mas eles não são benéficos a longo prazo, justamente por causarem esse declínio cognitivo em idosos. Existem várias opções de antidepressivos que não são tricíclicos, como a sertralina, a fluoxetina e outros, e que não vão causar prejuízo no idoso, sabe? Certo. Então, existe toda uma gama de medicamentos para tratar todos os transtornos de humor, classes diferentes de medicamentos para cada tipo de transtorno de humor. Tem alguns efeitos colaterais, mas o que se mostra, existem evidências, né, de que os benefícios são comprovados e conseguem superar esses efeitos colaterais. Isso, mas da depressão existem esses, mas existem medicações diferentes, por exemplo, para a ansiedade e o transtorno bipolar, que são talvez até menos óbvias, mas, por exemplo, o transtorno bipolar, a gente usa medicações como antipsicóticos ou anticonvulsivantes, que normalmente são utilizados para pacientes com epilepsias ou psicoses por outros transtornos psiquiátricos, como a quetiapina, usa-se também o valproato de sódio, a lamotrigina, além do lítio, que é o mais conhecido para tratar a bipolaridade, e para a ansiedade, muitos desses antidepressivos que eu citei para você, e são vários realmente, eles também têm essa ação contra a ansiedade, entende? Então, a gente falou aqui de vários medicamentos, né, muitos medicamentos, mas a gente sabe que hoje em dia não é só o medicamento que vai melhorar a condição desse transtorno de humor. Existem também as medidas, né, não farmacológicas. O que são essas medidas não farmacológicas e elas realmente conseguem ajudar nos transtornos de humor no idoso? Ajuda muito. Essas medidas são aquilo que a gente já discutiu várias vezes nas nossas rodas de conversa e que vocês já estão bem engajados, que são as mudanças de estilo de vida, tanto o exercício físico quanto dieta, quanto uma melhora na rede de apoio, né, com o convívio social. O ganho de massa muscular para o idoso, ele ajuda muito, tanto na funcionalidade, quanto na questão dos transtornos de humor, quanto para a cognição. A dieta é uma dieta nutritiva, não baseada. Uma dieta equilibrada, não baseada somente em um tipo de alimento, mas variada. Ela também ajuda a equilibrar, até estabilizar mais o humor. E além disso, claro, você ter um tempo para se dedicar às atividades que te dão prazer, ter uma rede de apoio, uma rede familiar, se possível, que esteja atento às mudanças para poder ajudar quando necessário e não se isolar, não deixar aquilo morrer dentro de você, sabe? Porque se você não externa, talvez possam perceber, mas existe um risco maior daquilo passar despercebido e causar uma piora a longo prazo, sabe? Então, o tratamento dos transtornos de humor, pelo que eu entendi, é constituído de um tripé. Nós temos as medidas não farmacológicas, que são atividades físicas, música, convívio social. As medidas farmacológicas, que são aquelas várias classes de medicamentos que a gente falou. E também o apoio dessa rede de apoio do idoso, o apoio familiar. Todas essas três têm um impacto muito grande no tratamento dos transtornos de humor e é essencial que o acompanhamento de um idoso com essa condição aborde todos esses três pilares. Exatamente. Então, existe alguma medida que a gente pode fazer, ou que o idoso pode se precaver para evitar ou para diminuir o risco de desenvolver algum transtorno de humor? Existem medidas, como eu te falei na pergunta anterior, que são exercício físico, um estilo de vida saudável, com uma dieta rica e uma rede de apoio significativa.
Contudo, também é importante notar que isso não deve atribuir uma culpa no sentido de que o Douglas parte do transtorno do humor porque ele não se cuidou, entende? Porque, como eu te falei, muitas dessas condições elas têm uma hereditariedade muito forte. Então, existem gatilhos externos relacionados ao estresse também, a alterações do sono, que podem desencadear esses transtornos de humor, inclusive o sono, para o transtorno bipolar especificamente, ele é uma pedra angular. Então, você ter um sono regular, dormir sempre nos horários certos, ajuda a prevenir uma desestabilização do humor, ou mudança de fases. E, no geral, são as mesmas medidas que a gente apontou para que exista uma melhora. Tanto melhoram como previnem o aparecimento ou a piora dos transtornos de humor. Muito importante saber disso. Então, com essa discussão, chegamos ao fim, mas lembrando a vocês que o podcast estará disponível na íntegra no nosso canal no YouTube. O link vai ser disponibilizado. E é isso. Um bom dia, ouvintes do NAI.